Mensagem do dia 18/3/1995. O tempo que estou dando agora é de pura misericórdia. Defenderei os que invocarem o meu santo nome todos os dias, nas estradas, em suas casas e nos seus trabalhos. Não o largarei mais daqui para frente. Não quero mais perder nenhum filho meu. Eu sou justo com quem me procura, mas quem me despreza e andarão nos caminhos que levará para a perdição. Façam, meus filhos, um serviço bem feito para mim, que todos serão recompensados. Eu, Jesus, quando prometo, ninguém mais tira, porque eu sou o poder e a verdade. A minha recompensa não é só por alguns anos. O que eu vou dar é para toda a eternidade. Meus filhos, vocês imaginaram o que é a eternidade? É o que não tem fim, não é? Mas não sabem como funciona. A vida daqui para frente de cada um de vocês terão seus campos conforme o que me fizestes. Neles vocês poderão andar, passear, brincar, porque não terá mais cobras para morder, nem leão para lhe matar, nem calor para te aquecer demais, e nem morte para te atormentar. Livres vocês ficarão, só haverá paz. Nos rios correrão águas puras, as matas todas serão verdes e saudáveis. Os pássaros pousarão nos seus ombros com seus lindos cantos, assoviando para vocês. Os animais brincam uns com os outros, sem ferir ninguém. Noite não terá mais. As minhas graças serão derramadas eternamente sobre todos. Eu só fico vendo todos os meus filhos felizes. O que passou, ninguém vai mais se lembrar. Em todos os lugares, eu, Jesus, estou sempre presente. Minha mãe, com sua beleza, também ficará no meio de todos. Os filhos já não são mais filhos. Os pais já não são mais pais. Avós já não são mais avós. Porque todos serão irmãos e eu sou o único pai. As surpresas que aguardam pelos meus filhos é deslumbrante. Nenhum rei nunca pôde dar à sua rainha o que eu tenho para dar aos meus filhos. A alegria é sem fim. Por isso, meus filhos, rezem, rezem mesmo. Não tenham vergonha. Se afastem desses caminhos que não levam a nada. Olhem que o preço do pecado é a morte, que quer dizer, morreu para mim e que nunca mais irá voltar. Meditem bem. O filho pródigo, que enquanto ele tinha, foi gastando tudo, mas depois chegou a comer a lavagem dos porcos. E isto eu não queria que acontecesse com nenhum dos meus filhos. Todo o tempo que eu estou dando agora é pura misericórdia. É para todos enxergarem o que foi escrito pelos profetas. No fim dos tempos, levantarão falsos cristos e falsos pastores, para te levar à perdição. Eu disse, não sigam, mas a maioria está se deixando levar na conversa deles. Igreja nenhuma será minha se não estiver em união com o Papa. Não pouparei nenhuma delas que estiver fora do meu alicerce. Casamento que foi feito por pastores de outras igrejas não foi abençoado por mim. Batismo que não recebeu as normas do meu vigário não é válido. Os corpos que encomendaram na hora do sepultamento, sem a bênção da minha santa igreja, dormindo, ficarão até o dia do julgamento. Esses terão o que pediram. É caminho sem volta. Bento, meu filho, aonde quer que tu fores, fale sem medo o que estás escrevendo, porque isto é o maior documento que um homem pode ter. Mensagem minha, sou eu presente, não é tu que falas, meu filho, por tua conta, mas sou eu que falo por ti.
Minhas palavras são puras e verdadeiras, e eu só me dirijo com a pessoa que foi escolhida por mim. Nele eu faço a minha morada e não largo mais. Como é o teu caso, meu filho. Eu estou em ti e tu estás em mim. Nós dois não podemos mais nos separar. Leve minhas mensagens, mostre os meus desígnios de rei, pois tudo tão logo será consumado. Obrigado a todos os meus filhos queridos que me adoram. Paz eu dou a vocês. Jesus. Eu quero aproveitar um gancho aqui nesse comecinho da mensagem. Não é a minha explicação, mas é que eu precisava falar, então ela combinou com o que eu tenho para dizer, tá? Defenderei os que invocarem o meu santo nome. Depois que acabou o cerco de Jericó, eu dei continuidade, isso é mais um testemunho, eu dei continuidade ao Santo Rosário na igreja, junto com a Márcia, às 5 da manhã. Mas o meu relógio espiritual, eu acredito que são os anjos que me chamam, é sempre 3h10, 3h20, e ali eu não consigo mais dormir. Então, a gente inicia sempre um pouquinho antes das 5. E toda vez que eu entro na igreja, naquele silêncio profundo da madrugada, é bem nítido. Aí algumas pessoas já escutaram, para não deixar eu mentir, o som de vários toques de anjo, harpa, tem coral no fundo, dá para sentir assim como se fosse uma legião de anjos assim, e vem lá de cima do coral. E é muito profundo, dá uma sensação agradável, uma alegria, dá uma sensação boa. Não chega a dar medo, mas dá uma sensação assim, parece que a gente não é merecedor. Mas, se tratando do local, eu acho que é mais assim um presente que Deus dá para a gente. Então, eu percebo que dentro do santuário, muitas coisas podem acontecer com as pessoas que estão levando essa obra a sério. Porque outro dia eu passei pela imagem do Pai, e a gente já está entendendo que a passagem dele, dessa vida para outra, primeiramente, assim que Deus quis, né? Mas tem um porém, deveria ter um porém maior em cima disso aí. E, às vezes, eu sinto, assim, no meu íntimo, perguntar para ele, porque ele me faz falta, eu sinto saudade dele. E daí, eu perguntando um dia para ele, eu falei, Pai, que saudade. Queria tanto entender um pouco mais a fundo o porquê disso tudo. Daí, ele falou, filha, as coisas que vão acontecer daqui para frente, vai ser preciso a minha presença para alguns que me viram morto. Então, rezando ali o rosário, eu sempre vou meditando, vou olhando para o sacrário, vou meditando, porque Deus é assim, gente, Ele é simples. Quando a gente se propõe a se entregar para Ele, dentro de tantas dificuldades, que só quem passa, que eu não sou a única, tenho certeza que tem muita gente na obra que passa por dificuldade. É um momento tão delicado, que Deus ele é compassivo. E daí ele falava muito sobre a mente aberta, para alertar as pessoas e tomarem cuidado sobre a mente aberta. A mente aberta é o celular. É o caminho mais sutil que o inimigo tem para entrar, porque as novidades estão aí. E eu estou falando isso mais para as pessoas que já sentiu o marido sair fora, os filhos, esse tipo de situação que anda acontecendo nas famílias, e que algumas pessoas, talvez pais e mães, vão se deixando levar do tal da mente aberta. A modernidade vai chegando, aí os filhos mais adolescentes, ali, parece que o mundo deles está 100 anos-luz na frente, querendo ensinar os mais velhos de que agora é que está legal, como se o que os pais da gente deixou já foi ultrapassado, e não é. É tudo ilusão. É tudo ilusão. E, infelizmente, o diabo quer justamente essas pessoas que estão tentando manter o equilíbrio ainda dentro da obra. Então, é bem notável entender que algumas pessoas que a gente via assim, que eram mais fervorosas,
já está aos pouquinhos deixando se levar para o outro lado, porque ali está assim, ali está assado. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. É muito sutil para qualquer um se perder. Então, quando eu olhei para o sacrário e Deus pedia para tomar cuidado em questão à mente aberta, na mesma proporção que você abrir a cabeça, a tal da mente aberta, para um celular, ele vai absorver, ele vai entrar de uma forma na tua vida que, quando perceber, aquilo que tu já tinha mais assim cuidado em não fazer, já vai se tornar comum. E é rápido, é muito rápido. É questão de segundos, é questão de um vídeo, é questão de qualquer besteira. Então, nesse momento de quaresma, eu acho assim, as pessoas deveriam se dedicar, fazer um propósito, sabe? É igual um remédio, quando a gente vai deixando de tomar, e o médico fala para a gente fazer um desmame. Como esse aparelho ele é viciante, as pessoas deviam fazer um propósito de ir pedindo para Deus devagarzinho, a pessoa ir perdendo gosto, perdendo o prazer de viver aquilo ali. Vai devagarzinho pedindo. Deixar mais assim para necessidade, sabe, urgente de se comunicar um com o outro, passar vídeos que sejam construtivos, né, mensagens que estão ali, para deixar esse aparelho para esse tipo de coisa, porque o homem ele inventa o aparelho, a gente pode tirar tanto bem quanto mal, mas é a gente que vai se distraindo e vai ouvindo esse tipo de conversa por fora e não aceitar, dizendo que a gente é carola, que a gente é ultrapassado, e ficar usando esse termo do tal da mente aberta, mas abre essa mente só para Deus, gente. O inimigo ele é tão astuto que ele sabe que é a última cartada dele. É entrar na tua mente, apagar a imagem de Deus e fazer com que se você distrai ali horas vendo coisas, horas. E quando veja, passou 2, 3 horas, e o que se tirou proveito de alguma coisa ali, um vídeo, um documentário que seja realmente interessante? Para analisar. Não julga ninguém, olha para a gente mesmo. Vão olhar um por um. Então, nessa quaresma, aproveitando que eu estou mergulhada, posso dizer, eu precisava compartilhar isso para vocês, porque eu senti Deus pedindo para a gente prestar bem atenção nesse detalhe. E quanto mais perto do dia da Páscoa, foi a caminhada mais dolorida dele. E as pessoas estão perdendo tempo ali, estão se distraindo ali. Então, faz esse propósito. Quem sabe na Páscoa será uma surpresa para a gente, assim como foi para o Pai. Quem é que esperava aquilo? As coisas estão ficando rápidas. E Deus tem sede da gente. E eu queria muito, muito que vocês entendessem isso. Olhem fixo para o sacrário, na casa de vocês, ou quando a internet estiver aberta, e façam esse propósito. Que a sua mente não se desvie. Era só isso. Obrigada. Aproveitando, fazendo só um pequeno comentário em cima do que a Cátia falou. Primeiro que a mensagem nós estamos vivendo o tempo de misericórdia. O restinho a gente entende como se fosse um de nós, por exemplo. A gente está dando toda a chance para ver aquela pessoa, aquele amigo, aquele filho, aquele pai, aquele irmão. Está dando toda a chance para que ele se arrependa, para que ele venha conversar contigo. É o tempo que você está dando para a misericórdia de compreender aquela atitude daquela pessoa. E isso Deus está fazendo com todos nós. Mas em relação ao que a Cátia estava falando, aqui agora, eu hoje de manhã, como já falei e outras vezes, eu não quero que interprete mal, é muito raro eu sentir saudade do Pai. Quando me bate a saudade, me dá até vontade de chorar às vezes. Mas é muito raro. Porque a gente tem uma presença dele tão grande aqui, entre nós. É aqui no programa, é aqui na casa da mãe, onde mora a minha mãe e as minhas irmãs.
é na capela, é na igreja. Eu procuro, eu tento entender por que essa presença é tão grande. E esse tempo atrás eu estava pensando comigo, meditando. Quem sou eu? Pensei comigo. O que significa o Alex? Quem é esse Alex? Da onde eu vim? Qual é a minha missão aqui? Para onde eu quero ir? Comecei a compreender que esse Alex, essa matéria Alex, é um fruto, resultado do amor de Bento e Ladi. Se não fosse Bento e Ladi, esse Alex não existiria. Não! É Deus que te botou. Não. A matéria quem botou aqui foi o Bento, a união de Bento e Ladi. Consequentemente, Deus deu um espírito para mim, que é a parte que cabe a Deus. Deu uma alma para mim. E essa matéria que o Bento e a Ladi, unidos, me fizeram, os dois, isso tem prazo de validade. Isso um dia vai se acabar. Um dia vai apodrecer. A mesma matéria que Ana da Petronilha e Gregório Pedro fizeram, foram os filhos, foram Bento da Conceição. Bento da Conceição também tinha prazo de validade. E o prazo de validade dele venceu em 2017. Só que o que Deus, a parte que Deus contribui nessa criatura, nesse ser humano, não se acaba. Fica por toda a eternidade. Então, por isso que eu cheguei à conclusão, por isso essa presença tão grande aqui entre nós, de Bento da Conceição, o meu pai, nosso pai. Porque nós perdemos a matéria. Nós perdemos a contribuição da minha avó com o meu avô, que eles tiveram, a participação que eles tiveram. Mas aquela participação de Deus, essa não se acaba. Fica aqui. Apenas nós estamos vivendo em mundo diferente. Mas um olhando o outro. Um sentindo falta. O outro admirando, acompanhando. Ele não sente mais falta. Acredito eu. Ele está sempre nos acompanhando, sempre nos orientando mentalmente, no coração, no espírito. Então, por isso que nós temos que ter essa tranquilidade de procurar fazer a coisa correta, a coisa certa. Porque, querendo ou não querendo, a matéria não vai ficar para a eternidade. A matéria, um dia se acaba. Vai ficar a nossa alma, o nosso espírito. Por isso que Deus está usando os últimos tempos de misericórdia, porque Deus quer a nossa alma, o nosso espírito para Ele. Nosso corpo ele não interessa para Ele. Nosso corpo vai ficar aqui. Isso foi a criação dele, o ser humano. Nós somos procriação da criação dele. Então, que a gente possa entender e buscar realmente o que interessa nesses últimos instantes, esses últimos tempos, que é procurar salvar o que importa, a nossa alma, o nosso espírito, porque o nosso corpo tem prazo de validade.